Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, iniciando aqui mais uma aula, as turmas então da prática simulada penal, certo? Vamos dar início então às nossas aulas de quarentena, tá certo? E continuando justamente do ponto onde a gente parou, nós vamos agora analisar hoje a resposta à acusação, tá certo? Então, hoje nossa aula vai ser a respeito de resposta à acusação. Vamos aprender então de forma processual a peça e vamos ver então quais são os principais pontos dela, como ela deve ser confeccionada, como ela deve ser produzida, tá bom? Então, gente, espero encontrar vocês todos bem, de quarentena, em casa, certo? Então, vamos dar início, vamos ao nosso aprendizado, tá bom? Então, resposta à acusação. Vamos relembrar inicialmente como é que a gente chega até então a resposta à acusação, tá? Como eu já comentei com vocês em sala de aula, tá certo? Inicialmente, nós vamos iniciar o processo mediante as duas petições iniciais do processo penal, certo? Denúncia ou queixa. Apresentada a denúncia ou queixa, existe dois caminhos a se percorrer. Primeira coisa, o juiz então ele pode rejeitar a denúncia ou a queixa. Ele pode então perceber que não existe nenhum dos elementos, né, caracterizadores, nenhum dos requisitos realmente da denúncia ou da queixa, então por conta disso ele vai rejeitar aquela denúncia ou queixa. Rejeitando, ela não terá prosseguimento, ela vai então encerrar ali, né, com aquela decisão. Pode ter recursos para isso? Pode. Né? Nós vamos ter um recurso em sentido estrito e tal, mas isso é para outras aulas. E além da rejeição, o juiz ele pode fazer o recebimento, certo, da denúncia ou da queixa. Nesse momento, então, ele recebendo, ele vai dizer previamente, então, lá na sua sentença, né? Sentença não, lá na sua decisão de recebimento, que ele encontra, né, a denúncia ou a queixa com seus requisitos devidamente preenchidos. Logo após o recebimento, o juiz então ele vai mandar citar o denunciado ou o querelado para justamente apresentar a sua resposta à acusação. Então, denúncia ou queixa apresentada, seja pelo Ministério Público, promotor de justiça, seja então pelo querelante, se o juiz receber essa denúncia, essa queixa, ele vai mandar citar justamente o denunciado ou querelado para apresentar a sua resposta à acusação, certo? Conforme o artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Relembrando então e visto como é que se dá o prosseguimento, a gente pode então começar a falar da resposta à acusação propriamente dita. Professor, o que vem a ser uma resposta à acusação? Qual é o conceito de resposta à acusação? Resposta à acusação é a peça que vai impugnar os termos da petição inicial, alimentando a esperança de que, na sequência, o juiz encerre o processo com o julgamento do mérito em favor da defesa, sem a necessidade de instruir a causa. Então, veja, analise. Quando estamos falando justamente de resposta à acusação, nós temos que analisar e ver que a resposta à acusação ela vai ser a peça que justamente vai tentar impugnar os termos da petição inicial. Então, nós vamos impugnar os termos da denúncia, bem como da queixa-crime. E nós vamos impugnar alimentando a esperança de que o juiz ele encerre de plano o processo sem necessidade de instruir a causa. Então, para que serve a resposta à acusação? Para impugnar os termos da denúncia ou da queixa, para o juiz, julgando o mérito de plano, encerrar essa causa penal, encerrar esse processo penal, sem necessidade de instruir a causa, ou seja, sem necessidade de produção de provas. Então, a petição ela vai se encerrar nesse momento aqui, sem necessidade do juiz levar isso para uma audiência de instrução e julgamento. Então, a nossa resposta à acusação ela justamente vai servir para a gente encerrar o processo logo de plano, sem fazer com que o juiz leve essa causa penal para uma audiência de instrução e julgamento.
E justamente os artigos de fundamentação que vocês vão usar e os artigos que falam a respeito da resposta à acusação é o 396 e o 396-A do Código de Processo Penal. Olha o que diz o 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então, veja, justamente nós vamos aqui nos ritos, tanto ordinário quanto sumário, certo? De acordo com o 396, nós vamos apresentar a nossa resposta à acusação, certo? Então, devidamente citado, o denunciado, o querelado, ele vai responder, né, aquela petição inicial mediante a sua resposta à acusação. Lembre-se, o artigo 396 e o artigo 396-A serão os artigos de fundamentação da sua peça, tá? Então, lá na qualificação, no momento que você estiver apresentando a peça, né, vem apresentar a resposta à acusação conforme consta de acordo artigo 396 e 396-A. Tranquilo? Beleza? Qual é o prazo para apresentar a resposta à acusação? O prazo para apresentar a resposta à acusação é de 10 dias. O prazo para apresentar a resposta à acusação será de 10 dias. O acusado tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação, conforme consta no 396, no caput do 396. Tá? Poderá, então, responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. No prazo de 10 dias. Mas cuidado que essa contagem desse prazo, ela vai, digamos que, depender de como foi que aconteceu a citação do acusado, né? Se o réu, se o acusado, se o denunciado, ele foi citado pessoalmente, se o denunciado foi citado pessoalmente, então eu vou contar os 10 dias a partir da citação. Se por acaso ele foi citado por edital, certo? Não foi encontrado pessoalmente e foi citado por edital, ele será então esse prazo contado a partir do seu comparecimento ao processo. Cuidado que o parágrafo único do 396, ele diz que além do comparecimento pessoal do denunciado, do querelado, o prazo de 10 dias também começa a correr a partir do momento que aparecer, ou que surgir, ou que comparecer o advogado ou defensor do denunciado, né? Então, tanto ele pessoalmente quanto o denunciado, ele ao comparecer, né, e ao cartório fazer uma análise, ele poderá naquele momento ser citado, né, e o prazo de 10 dias passa a correr. Cuidado, não confunda os prazos processuais penais com os prazos processuais cíveis. Aqui, esse prazo de 10 dias não é contado por dia útil como o CPC, não confunda. Aqui é prazo contínuo, é dia corrido, certo? É prazo processual. Desconsidera o primeiro dia e inclua o último dia. Se o prazo iniciar em feriado ou final de semana, prorroga-se para o primeiro dia útil posterior. Se o final do prazo ocorrer em feriado
ou final de semana, o final do prazo também prorroga-se para o primeiro dia útil posterior. Então, não confunda, não são 10 dias úteis, conforme o CPC, são 10 dias corridos. Tá? O prazo processual penal não sofreu influência pelo CPC de 2015. Ele continua tendo prazo por dias corridos, contínuos. Então, são 10 dias, onde você vai encontrar prazo processual, tá? Desconsidera o primeiro dia e inclui o último dia, tá bom? De quem vai ser a competência para analisar a resposta à acusação? A competência para analisar a resposta à acusação deve ser do próprio juiz que mandou citar. Isso aqui a gente não tem o que discutir, não tem o que analisar. Ah, professor, mas eu estou vendo que ele é incompetente. Quem mandou citar foi um juiz estadual, mas a competência da análise desse crime é de um juiz federal. E aí? E aí você vai continuar mandando a sua resposta à acusação para esse juiz, mesmo ele sendo incompetente. Mas você vai colocar lá na sua preliminar o quê? Uma exceção de incompetência. Você vai dizer, então, justamente que ele é incompetente, mas você vai mandar a resposta para esse juiz. Não caia nisso, pelo amor de Deus. Então, a competência, ela vai ser oferecida ao próprio juiz da causa, certo? Ou seja, aquele que mandou justamente lhe citar, ou seja, citar o denunciado, citar o acusado, citar o querelado. Beleza? Então, a competência aqui é fácil. Você olha aquele juiz da causa, aquele que pediu a citação do denunciado. E o que eu posso alegar dentro da minha resposta à acusação? A resposta à acusação, no dia a dia, ela vai comportar o que a gente chama de negativa geral, certo? Ela vai comportar o que a gente chama de negativa geral. Isso é muito usual no dia a dia, os advogados fazerem essa negativa geral. Nega que o cliente cometeu o crime, nega de uma maneira geral que o denunciado cometeu o crime e diz que depois da audiência de instrução e julgamento ele se adentra no mérito. Então a gente tem a chamada negativa geral. Só que como a gente tem que aprender e nós vamos realizar uma resposta à acusação e a gente vai aproveitar e vai estudar também para a OAB, esqueça a negativa geral, tá? Esqueça negativa geral. OAB não aceita negativa geral e eu também nas nossas aulas não vou aceitar negativa geral. Não me venha lá na peça que eu vou mandar vocês realizarem colocar negativa geral. Não, não vou aceitar nenhuma espécie de negativa geral. Então, o que eu posso alegar dentro da minha resposta à acusação? Gente, dentro do 396A, ele esclarece justamente o que se pode ser apresentado. E a gente vai ter o quê? Basicamente, 4 argumentos para fazer aqui. As preliminares, certo? Nós vamos arguir preliminares. Logo após, nós vamos arguir argumentos fáticos. Um breve resumo do caso, nós vamos colocar o que foi que aconteceu, sempre já puxando justamente essa argumentação fática para a sua linha de defesa, beleza? E nós vamos entrar com argumentos jurídicos. Eu posso apresentar nesses argumentos jurídicos doutrina, eu posso apresentar jurisprudência, eu posso apresentar súmulas, certo? Então, basicamente, eu estou fazendo o curso de Direito para aqui poder exercer um ótimo argumento jurídico como defesa, né, do meu cliente, do denunciado. E, além disso, eu posso fazer requerimento de diligências. Posso requerer, então, diligências dentro daquele processo, no andar, no caminhar do processo. Bem como eu vou apresentar o meu rol de testemunhas, certo? Professor, quantas? A gente já comentou isso, mas vamos relembrar. Se o rito for sumaríssimo, for do Juizado Especial Criminal, lá do GCRIM, 3 testemunhas. Se o rito for sumário, 5 testemunhas. Se o rito for ordinário, 8 testemunhas. Professor, então eu tenho que apresentar meu rol de testemunha? Tem. Lembre-se que eu expliquei para vocês nas aulas, lá no núcleo de prática jurídica.
eu tenho no processo penal que apresentar as minhas testemunhas no primeiro momento que eu estou me dirigindo ao juiz. No caso, lá da acusação, quando eu entro com a minha denúncia, ou então quando o querelante ele entra com a queixa-crime, eu disse a vocês, eles teriam que apresentar o seu rol de testemunhas. Por quê? Porque esse é o primeiro momento que eles estão falando com o juiz. Então, se eles não apresentarem dentro da denúncia, dentro da queixa, o seu rol, preclusão. Aqui é a mesma coisa, certo? O acusado, o denunciado, o querelado, ele está tendo o primeiro momento para falar com o juiz aqui na sua resposta à acusação. Então, na resposta à acusação, ele tem que apresentar o rol de testemunhas. Se ele não apresentar, preclusão, tá? Preclusão. Professor, então, se eu não apresentar na minha resposta à acusação o meu rol de testemunhas, se eu não pedir produção probatória, o que é que vai acontecer? Preclusão. Você não pode mais apresentar o rol. E aqui a gente só abre uma exceção, que é no caso da Defensoria Pública. Por quê? Porque às vezes a Defensoria Pública ela é sobrecarregada de serviços, ela é sobrecarregada de trabalho, então de repente ela é nomeada defensora de um acusado, de um denunciado, onde ela nem sequer viu, conseguiu falar, conseguiu ter acesso, né, pessoal a esse denunciado. Então, nesse momento, ela não tem como pedir um rol de testemunhas e o prazo está fluindo. E ela tem que apresentar justamente a resposta à acusação. Então, nesse momento, o que é que ela faz? Ela pede, amparada no princípio da ampla defesa, que o juiz permita que apresente um rol de testemunhas posteriormente por conta do trabalho, por conta dessa ausência de contato que a defensoria, que o defensor teve justamente com o denunciado. E aí o juiz, né, já vi julgados que vão justamente conceder. Ah, mas eu como advogado posso apresentar? Não. Aí realmente como advogado você realmente tem que ter o contato, você pode se dirigir então até um local que ele esteja preso, ou então ele vai se dirigir até o seu escritório, você marca um lugar e ali você vai pedir o rol de testemunhas dele, né? Então, no caso, a gente só vê isso aqui, eu só vi no caso jurisprudência para os defensores, para a Defensoria Pública. Então, professor, se eu não apresentar o rol de testemunhas, preclusão. Apresente rol de testemunhas. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado. A gente vai começar a iniciar nossas primeiras peças de defesa aqui na nossa prática simulada penal. Tá certo? Então, vamos analisar essas teses que eu posso arguir, né, em espécie. Então, a primeira coisa que eu disse a vocês é as preliminares. Professor, onde é que eu coloco as preliminares? Geralmente, a gente coloca ela antes de adentrar os fatos, tá? Então, antes de falar dos fatos, a gente já argue as preliminares. Para quê? Para que o juiz ele veja de plano que existe algum problema, certo? O que acontece? As preliminares, elas geralmente vão ser arguidas porque elas vão atrapalhar o bom andamento processual. Então, por que eu vou arguir preliminares? Porque, em regra, está acontecendo algum problema que vai trazer empecilho para o bom andamento processual, né, daquela peça. Então, a primeira coisa que você pode arguir nas suas preliminares são as prejudiciais de mérito, previstas aonde? Previstas exclusivamente, né, lá no artigo 92 e 93 do Código de Processo Penal. O artigo 92 e 93 vai dizer o seguinte, ó: se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e outras provas de natureza urgente. 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sob direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Então, vamos lá. Pense comigo o seguinte. Pense, então, que
você está respondendo, você vai fazer uma resposta à acusação de um denunciado, né, de um acusado por bigamia. Ele então está tendo 2 casamentos. Ele então teve 2 casamentos. Só que aí o primeiro casamento dele, ele entrou lá na vara de família com a anulação desse casamento. E por conta dessa ação de anulação de casamento, ele fez o segundo casamento. Então veja que nesse momento, para que o juiz consiga efetivamente condená-lo por bigamia, ele precisa esperar que o juízo civil ele responda se houve ou não realmente um casamento anterior, ou seja, se não é caso de anulação. Então nesse momento eu tenho uma prejudicial de mérito. O juiz só vai conseguir analisar se houve realmente um crime de bigamia se o juiz lá da vara de família e sucessões ele conseguir ou ele julgar, né, anulando ou não anulando o primeiro casamento. Se ele anular, veja que não houve crime de bigamia, só um casamento é válido. Agora, se ele não anular, realmente o crime houve. 2 casamentos. Então, nesse momento, o que vai acontecer? O juiz ele precisa dessa sentença que vai julgar procedente ou improcedente, justamente, o pedido de anulação do primeiro casamento. Então, você pode arguir isso aqui como preliminar, é uma prejudicial de mérito. O juiz lá da vara penal, lá que está tramitando o processo penal, ele precisa esperar justamente, né, essa sentença do juiz lá da vara civil. Além das preliminares processuais, a gente pode arguir as preliminares prejudiciais de mérito, a gente pode arguir as preliminares processuais, onde, artigo 95, poderão ser opostas as exceções de suspeição, incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada. Então veja que eu posso alegar essas 5. Eu posso alegar suspeição, incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade de parte, bem como coisa julgada. Professor, quando eu estava estudando o artigo 95 do CPP, eu vi que justamente esses pedidos, essas exceções, elas devem ser colocadas de maneira a tramitar junto com o processo. Eu tenho que entrar com uma ação. É verdade, o Código de Processo Penal ele vai pedir isso. Mas como a gente já vai tratar a respeito de aulas que também podem ser aproveitadas para a OAB permite que você apresente isso como uma preliminar, tá? Como uma preliminar. Então, a gente nas nossas aulas, nós vamos arguir como uma preliminar. Então, se o juiz está suspeito, se há incompetência de juízo, se está havendo litispendência, se está havendo ilegitimidade de parte, se está havendo então uma coisa julgada, então nesse momento você vai abrir sua preliminar e você vai colocar isso, dizendo então que o processo ele deve ser encerrado. Por quê? Porque justamente o juiz é incompetente, porque é ilegitimidade de parte, porque está havendo uma litispendência, beleza? Geralmente, essas causas geram também nulidade dentro do processo, tá? Cuidado com a incompetência de juízo, por quê? Porque você não vai pedir anulação do processo, você vai pedir que o juiz ele faça a remessa dos autos para o juiz competente, né? No caso da incompetência do juízo, o seu pedido vai ser justamente esse reconhecimento da incompetência e que o juiz faça a remessa dos autos para o juiz competente. Além disso, eu posso requerer como preliminar outras nulidades. Professor, onde é que eu encontro essas nulidades? Leia o artigo 564. Artigo 564, a partir dessa aula para frente, ele vai ser de suma importância. Por quê? Porque você pode arguir essas nulidades, certo? Então, já que a gente está falando aqui de suspeição, incompetência, litispendência, legitimidade e coisa julgada, elas já se encontram previstas dentro do 564. Elas já estão lá previstas. Então, tome bastante atenção com o inciso 3 e o inciso 4. Tá? Então, aí em casa, você vai dar uma lida no 564, inciso 3 e 4. Pausa o vídeo, né? E justamente faz a leitura do 564, inciso 3 e inciso 4. Ou fica com o seu vadimeco aí do lado, enquanto você está assistindo essa videoaula. E além de outras nulidades, ausência de requisitos necessários ao recebimento da denúncia ou queixa.
A gente falou isso nas aulas de denúncia ou queixa. Artigo 395, que eu disse a vocês, na hora de elaborar, fazer a denúncia, na hora de elaborar e fazer a queixa, que tivesse cuidado com o 395 para a sua denúncia ou queixa não ser rejeitada pelo juiz, né? Então a gente viu o 395. Então recomendo a mesma coisa lá que o 564. Fica atento ao 395, pausa o vídeo, faz uma leitura rápida do 395. E além disso, né, a ausência de proposta de suspensão condicional do processo. O artigo 89 da Lei 9.099 de 95 diz assim, ó: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, então veja, pode ser, né, para qualquer espécie de crime, porque ele está dizendo abrangidas ou não pela lei de juizados especiais, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo. Poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, apresenta os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a suspensão condicional do processo. Então, todo delito onde a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, olha, você não olha a pena máxima, você olha a pena mínima, tá? Você não olha a pena máxima, você olha a pena mínima. Então, nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, o promotor, o Ministério Público, ele vai propor a suspensão condicional do processo. Professor, veja que o artigo 89, ele fala poderá. Você poderá estar no livre-arbítrio do Ministério Público, né? Não, aqui é direito subjetivo do réu. Se por acaso o crime que ele praticou tem pena mínima igual ou inferior a 1 ano e ele tem todos os requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena lá prevista no Código Penal, né? Veja que nesse momento ele faz jus, ele tem direito à suspensão condicional do processo. Então, a partir do momento que ele cometeu um delito, né, com a pena igual, ou melhor, ele está sendo denunciado por um delito com pena igual ou inferior a 1 ano, e ele justamente está com todos os requisitos preenchidos, ele tem direito à suspensão condicional do processo. Então, se por acaso o promotor de justiça ele não alegar, você vai pedir nulidade, né? E você vai pedir anulação do processo ab início, ou seja, desde o início. Beleza? Então a gente chega já nos pedidos, mas já fique atento a isso. Professor, então o que é que eu posso alegar? Vamos lá. Prejudiciais de mérito. Posso alegar preliminares processuais, posso pedir outras nulidades como preliminar, posso alegar a ausência de requisitos da denúncia ou da queixa e vou também alegar a ausência de proposta de suspensão condicional do processo. Cuidado, certo? Cuidado. Quando você estiver fazendo suas aulinhas para a OAB, a OAB ela vai dizer que, como preliminar, você também vai colocar as causas extintivas da punibilidade, tá? Lá, para a OAB, os professores ensinam que você vai colocar também, como preliminar, as causas extintivas da punibilidade. Por que eu vou colocar isso na forma de preliminar? Porque o juiz, ao analisar logo de plano uma causa extintiva, ele já vai encerrar. Se é extintiva da punibilidade, por que ele vai continuar? Para que ele vai fazer uma análise mais detalhada? Para que ele vai marcar audiência, né? Por exemplo, o denunciado no curso morreu,
né, morte a causa extintiva da punibilidade. Então ele vai fazer o quê? Para que ele vai analisar? Para que ele vai dar continuidade? Ele vai ganhar tempo, ele está cheio de processo para fazer isso. Você, advogado, vai estar cheio de coisa para fazer também, Ministério Público também, um promotor de justiça, então encerra logo, tá? Então, quando você estiver fazendo OAB, lá, a segunda fase de penal, você vai jogar as causas extintivas da punibilidade dentro da preliminar. Aqui nas nossas aulas, você vai ver que eu gosto que você alegue ela no mérito. Por quê? Porque como é a primeira vez que você está tendo acesso a uma resposta à acusação, que você vai começar a fazer, já que você está fazendo agora uma prática simulada penal, então eu gosto de deixar as preliminares para uma tese efetivamente processual, ou seja, algo que venha atrapalhar o bom andamento do processo, e as causas de mérito que vão bater no crime, eu gosto de deixar lá justamente para o espaço do mérito. Então, as causas que batem no crime propriamente dito, mérito, nas minhas aulas. As causas que vão atrapalhar o bom andamento processual, deixa justamente para as preliminares, beleza? Então aqui, para que você não se perca, você não fique perdido, para que você não fique sem saber o que fazer e que seja uma coisa mais fácil, eu gosto de fazer essa divisão. Ah, professor, e vai ter algum problema se eu não alegar então as causas extintivas da punibilidade como preliminar no OAB? Não. O importante é alegar, tem que estar na sua peça. Porém, os professores gostam de colocar em preliminar. Eu aqui gosto de colocar como mérito. Por quê? Porque a gente está tendo uma primeira aula de prática simulada penal. Então, deixa a preliminar para atingir o bom andamento do processo, ou seja, as causas que eu já te citei, e deixa a causa extintiva da punibilidade para o mérito. Por quê? Porque ela vai, na minha opinião, atingir, bater no crime. Beleza? Tranquilo? Então, visto as preliminares que eu posso arguir, a gente vai passar agora para a análise do mérito, né? Quais são, então, as teses de mérito que eu posso alegar dentro da minha resposta à acusação? Professor, me deu um branco total. Eu não sei o que fazer. Estou fazendo a prova segunda fase OAB, percebi que é uma resposta à acusação, mas não sei o que falar, não sei o que arguir. Estou no meu escritório, estou fazendo a resposta, não tenho a mínima ideia o que argumentar. Leia sempre o 397. O 397, ele sempre vai te ajudar a analisar aquilo que você deverá pedir. Beleza? Então, seus pedidos serão baseados no 397. O 397 é o artigo que você vai fundamentar os pedidos, beleza? E é o artigo que você vai analisar para justamente ver qual é a melhor linha de defesa que você vai fazer. Olha o que, que diz o 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Primeira palavra importante do 397 que você vai guardar. Absolver sumariamente. Absolver sumariamente. Mas a gente chega já aí. O acusado, quando verificar: 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude. Então, inciso 1 diz que você pode alegar causa excludente da ilicitude. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade. Causa excludente da culpabilidade. Segunda coisa que você pode alegar como mérito: que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Que o fato não constitui crime. Se o fato não constitui crime, é porque ele é atípico, né? Se o fato não é crime, é porque ele é atípico. Ou extinta a punibilidade do agente. Tá vendo, né? Por isso que eu peço que vocês usem a causa de extinção da punibilidade como tese de mérito. Por isso que eu peço que vocês usem como tese de mérito. Então vejam, o que é que eu posso argumentar no meu mérito
como defesa do meu cliente, como defesa do denunciado, como defesa do querelado. Está aqui. Primeiro, causa excludente da ilicitude. Segundo, causa excludente da culpabilidade. Terceiro, atipicidade. E, por fim, extinta a punibilidade. Veja que o 397, ela até que poderia vir trazer uma ordem lógica, mas analise o 397. O que é que você vê aqui? Você vê que justamente as teses de defesa da resposta à acusação, elas vão atacar o crime, tá? Elas vão atacar o crime. Eu vou usar as minhas teses para atacar o crime. Lembre-se, crime é o quê? Qual o tripé? Fato típico, ilícito e culpável. Então analise que o artigo 397 ele vai me autorizar que justamente eu use como linha defensiva a ausência de um dos elementos do crime. Fato típico. Eu vou argumentar de acordo com o 397, inciso 3. É horrível escrever no mouse, tá? No mousepad aqui do notebook, mas vamos tentar. 3, certo? Inciso 3. O 397, inciso 3, diz que eu posso alegar alguma causa de atipicidade. Ilicitude, inciso 1. O artigo 397, inciso 1, vai dizer que eu posso arguir justamente uma causa excludente da ilicitude. E, por fim, culpabilidade, inciso 2. Eu posso arguir uma ausência, uma excludente de elementos da culpabilidade. Então, veja que para o artigo 397 eu vou atacar o crime, mas, além disso, ele vai também colocar a punibilidade. Os fatos estão definidos como crime. Não há nenhum elemento que exclua a ilicitude. Não há nenhum fato que exclua a culpabilidade. Então, se o crime ele é típico, ele é ilícito, ele é culpável, então ele vai ser punível. Só que a causa que vai excluir a punibilidade também se encontra presente. Então, eu também vou arguir na minha resposta à acusação. Então, eu não tenho uma causa justamente que faça com que o juiz puna. Eu tenho uma excludente de punibilidade. Inciso 4, olha aqui, né? Extinta a punibilidade, que eu comentei com vocês. Alguns autores que falam a respeito, que dão aula de OAB segunda fase, eles pedem que você jogue como preliminar. Mas aqui, lembre-se, você vai usar como mérito, para você conseguir definir melhor, para você conseguir, então, ter costume com isso. Então, lá na minha resposta à acusação, eu vou prioritariamente bater no crime. Gente, pelo amor de Deus, quando eu falo em prioritariamente bater no crime, você vai se limitar a bater no crime. Qual é o erro muito grande de um aluno de prática simulada penal quando ele vai fazer resposta à acusação? Não tenha em mente que isso é de suma importância e achar que no lugar de ele estar fazendo uma resposta à acusação, ele está fazendo memoriais, ele já está fazendo os debates finais. Então, qual é o erro constante que eu vejo aqui do aluno? Na resposta à acusação, pedir desclassificação, por exemplo. Imagina, por exemplo, o seguinte: você pegou uma denúncia por roubo. E de repente você lá na sua resposta à acusação, você vai e pede desclassificação. Não, não foi roubo, foi furto. No primeiro momento que tu está se pronunciando ao juiz, no lugar de tu estar fazendo uma defesa para pedir uma absolvição sumária, o que tu está dizendo? Olha, aconteceu realmente um crime, excelência. Só não foi aquele crime capitulado pelo promotor de roubo. Foi um crime de furto. Foi um crime menor. É sério que na primeira vez tu está se pronunciando ao juiz, tu já vai pedir a condenação dele, mas para um crime menor? Então, cuidado. Você está fazendo uma resposta à acusação. É um primeiro momento de se pronunciar. Não tem nem sequer ainda produção de provas. A gente ainda vai para uma audiência de instrução. E tu chega fazendo um pedido de desclassificação?
É tu tá dizendo ao juiz que teve uma prática de um crime. Só não foi aquele crime maior, aquele crime mais severo. Foi um crime menor. Então, cuidado. Se limite a bater no crime. Se limite a bater nos elementos, no tripézinho do crime. Se limite a dizer que aconteceu alguma causa extintiva da punibilidade. E acabou. Professor, mas eu estou vendo que é causa de desclassificação. Então, deixa lá para o final, tá? A gente primeiro vai falar sobre crime. A gente não vai falar sobre mudança de pena. Você vai ver lá nas aulas de memoriais que uma das teses possíveis é teses para diminuir uma punição excessiva. Por quê? Porque lá é o momento principal. Porque se o juiz for condenar, pelo menos que ele condene a um crime com a pena menor. Aqui, a gente ainda está falando se vai existir crime ou não. Beleza? Então, não cometa, pelo amor de Deus, esse erro. Na resposta à acusação, você não vai pedir desclassificação. O único momento que se pode pedir uma desclassificação numa resposta à acusação é se por acaso, esse crime mudar a espécie de ação penal. Por exemplo, o promotor de justiça entrou com a denúncia, porque ele achava que era um crime de ação penal pública. Só que você percebeu que, na verdade, aquele crime não é um crime capitulado pelo promotor e não é um crime de ação penal pública. Ele, na verdade, é um crime menor e é um crime de ação penal privada. Então, você pede desclassificação desse crime para o outro, por quê? Porque você muda a legitimidade da titularidade da ação. Ela sai do Ministério Público e ela vai para o ofendido ou seus representantes legais, o CAD, né? O cônjuge, ascendente, o descendente e o irmão. Então, nesse momento, quando, se por acaso, eu puder mudar a titularidade da ação, aí na minha resposta eu entro com desclassificação. Se não puder, pelo amor de Deus, não peça. No primeiro momento que tu vai se pronunciar ao juiz, tu já vai chegar pro juiz e falar, olha, meu cliente não praticou roubo, mas furto ele praticou. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então veja que nas teses de mérito, nós vamos bater no crime, porque é o que o 397 diz, que é o que o juiz vai usar para absolver sumariamente. Ele vai usar para absolver sumariamente uma causa excludente da ilicitude, uma causa excludente da culpabilidade, uma atipicidade ou então a extinta punibilidade. Vamos relembrar bem brevemente, essa não é aula para isso, mas vamos ver. Professor, se por acaso eu for bater no fato típico, se por acaso eu for falar que existe atipicidade da conduta, o que é que eu posso argumentar? A ausência de dolo, né? Você pode argumentar, deixa eu mudar aqui a cor. Você pode argumentar a ausência de dolo. Você pode argumentar falta de nexo de causalidade, erro de tipo essencial, o princípio da insignificância, lembre-se, né, que o princípio da insignificância, ele bate na tipicidade material do crime, né? Então, por conta disso, tipicidade material é elemento do fato típico, então a ausência dele torna a conduta atípica, né? Ah, professor, furtei um produto de R$2. Furtei um produto de R$1. Veja que o furto realmente está tipicamente formal, a tipicidade formal dela existe. Há uma tipicidade formal, porém material não existiu. Por quê? Porque eu não consegui atingir o patrimônio da pessoa. Um produto de R$2 em uma mercearia, em, sei lá, em um supermercado, um hipermercado, não tem poder de atingir o patrimônio daquela pessoa, né? Então, o princípio da insignificância você vai usar como causa de atipicidade. A ausência de previsão legal, né? Não tem previsão legal daquele crime, não existe aquele delito. E hipótese de crime impossível, né? Olha, atirou no morto, tentou matar o morto, mas já estava morto, então não tem que se falar em homicídio. Crime impossível. Como excludente da ilicitude, o que eu posso argumentar?
Aí a gente já aprendeu isso nas aulas de penal, né? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e o consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido é uma causa supralegal de excludente de ilicitude. Supralegal não se encontra prevista em lei. E você somente vai usar o consentimento do ofendido quando o bem jurídico ele é disponível. Né? Por exemplo, a liberdade. A liberdade é um bem disponível. Eu quis ficar preso, eu quis ficar então em cárcere privado. Então não existia o crime de cárcere privado. Lembra do Big Brother, né? Só lembrar aí do Big Brother, você vai lembrar. O pessoal tá lá porque quer, eles estão lá com sua liberdade cerceada, eles não podem sair da casa, mas não é um crime, por quê? Porque eles aceitaram estar lá. Né? Então, cuidado, consentimento do ofendido é uma causa supralegal. Você não vai encontrá-la dentro do Código Penal, beleza? Então, professor, excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e o consentimento do ofendido. As excludentes de culpabilidade. As excludentes de culpabilidade. Erro de proibição inevitável, inexigibilidade de conduta diversa. Professor, posso usar inimputabilidade aqui? Não, tá? Você está proibido de usar aqui a inimputabilidade. Veja que o próprio artigo 397, ele diz isso. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade. E por que eu não posso usar a inimputabilidade como linha, já que ela é uma excludente de culpabilidade? Por que eu não posso usar ela como linha de defesa? Porque ela não gera absolvição sumária, meu amor. Se por acaso nós estamos falando de inimputabilidade, a pessoa então tem algum problema mental que retire dela a consciência da prática delitiva, né? A gente não vai aplicar a ela uma prisão, uma pena de prisão. A gente vai aplicar a ela uma medida de segurança. Então, por conta disso, né? Por conta da inimputabilidade não gerar absolvição, mas gerar medida de segurança, né? Aí a gente não vai pedir. Ah, professor, e no caso de crianças e adolescentes, principalmente, né, os adolescentes infratores, aí você vai, na verdade, nem seguir essa regra aqui. A gente não vai nem sequer falar em resposta à acusação, usar o CPP. Você vai usar lá as regras do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? E, por fim, as causas excludentes de punibilidade, né, que, em regra, utilize o artigo 107. As causas excludentes da punibilidade estão aí no 107? Não. As causas excludentes da punibilidade elas estão espalhadas tanto no Código Penal, na parte geral, na parte especial, como em algumas legislações extravagantes. Então, cuidado, né? Geralmente aquele delito que você está lidando, aquele crime que foi capturado lá na denúncia, ela pode apresentar uma causa própria de extinção de punibilidade, né? Então você vai justamente ter atenção nisso. Eu não posso estar aqui falando de todas, porque aí o vídeo vai ficar muito extenso. Mas tome cuidado com a do artigo 107. Leia o artigo 107 sempre. Então, extingue-se a punibilidade pela morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não considera o fato como criminoso, prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa, ou pelo perdão aceito, perdão do ofendido, lembre-se, nesses casos, nos crimes de ação penal privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Né? No caso aqui das nossas aulas e principalmente na OAB, tome muito cuidado com a prescrição. Em casa, por favor, né? Assim que você tiver um tempinho, dá uma revisada na prescrição da pretensão punitiva, dá uma pesquisada na prescrição da pretensão executória, beleza? Por favor, faça isso. E quais são os meus pedidos? O que eu posso arguir? O que eu vou pedir? Gente, se você alegou preliminar, pede reconhecimento da preliminar, né? Então, a preliminar não foi arguída primeiro? Antes de você até falar do mérito?
Então, a primeira coisa que você vai pedir, que Vossa Excelência reconheça a preliminar, que Vossa Excelência reconheça a sua incompetência, que Vossa Excelência reconheça a nulidade, né? Ah, não foi apresentado proposta de suspensão condicional do processo. O que é que eu vou pedir? Que o juiz reconheça aquela nulidade, que ele reconheça a ausência da proposta de suspensão e, por conta daquela nulidade arguída, ele justamente vai anular o processo desde o início. Desde o início, porque a gente está já no primeiro momento ainda, né? Então, anulação do processo ab início. Para quê? Para que, antes de ofertar sua denúncia, o promotor oferte a proposta de suspensão condicional do processo. Lembre-se, é direito subjetivo do réu. Mas sempre, sempre, sempre peça absolvição sumária. Sempre peça absolvição sumária. Sempre peça absolvição sumária. Por quê? Porque com a absolvição o juiz ele vai dar fim à causa, ele vai extinguir o processo justamente sem necessidade de levar isso para uma instrução. Por isso que é sumária. Por favor, lá nos pedidos não coloca só absolvição. Eu tenho a absolvição própria, mas a gente vai pedir só lá depois da instrução. Então são pedidos lá para os memoriais escritos. Aqui, tanto para a OAB quanto para a minha aula, por favor, a absolvição que você vai pedir, ela é sumária. E você vai pedir a absolvição sumária de acordo com a tese de mérito que você arguiu. Professor, falei de atipicidade, então peça a absolvição sumária conforme o 397, inciso 3. Professor, pedi a minha absolvição sumária porque aleguei uma excludente de ilicitude. Peça a absolvição conforme o 397, inciso 1. Professor, pedi a absolvição sumária porque havia uma excludente de culpabilidade. Peça a absolvição baseada conforme o 397, inciso 2. Professor, pedi a minha absolvição sumária porque não tem ali como punir, tem uma excludente de punibilidade. Peça então a absolvição sumária conforme o 397, inciso 4. Posso pedir mais de uma absolvição sumária baseada em mais de uma causa? Pode. Não tem problema. Pode haver pedido cumulativo, desde que você faça um pedido de forma subsidiária. Então, por exemplo, você está alegando inicialmente uma causa de prescrição. Prescrição, causa extintiva da punibilidade. Então, você vai explicar toda a prescrição, como foi que ela ocorreu lá na parte do mérito, justificar mediante decisões, justificar mediante lei, mediante doutrina, mediante súmulas, e lá você vai pedir. Então, vem que Vossa Excelência se digne a absolver sumariamente o denunciado por conta da prescrição, conforme artigo 397, inciso 4. Só que você também está percebendo que houve ali uma causa extintiva da ilicitude. O agente agiu por conta de um estado de necessidade. Então, de forma subsidiária, você explicou isso lá no seu direito. Olha, aqui também existe uma causa excludente de ilicitude, aqui também existe um estado de necessidade, coloca lá a lei, coloca a doutrina, coloca a jurisprudência, coloca a súmula, e lá no pedido, você não pediu primeiro a prescrição? Então agora você vai pedir justamente o reconhecimento do estado de necessidade. Então você coloca subsidiariamente, se Vossa Excelência não entender que é causa extintiva da punibilidade pela prescrição, requer a absolvição sumária do acusado, do querelado, do denunciado, justamente por estado de necessidade, conforme o artigo 397, inciso 1. Então, cabe fazer cumulações de pedido, lógico, desde que eles sejam compatíveis entre si, né? Desde que eles sejam compatíveis entre si, beleza? Então, cuidado com isso. É possível acumular pedidos de absolvição sumária, mas nesse momento você pede subsidiariamente,
reconheça essa. Subsidiariamente, se o senhor não entender as duas últimas, reconheça essa. Subsidiariamente, se não reconhecer as outras três, reconheça essa. Agora, desde que elas sejam compatíveis entre si. Beleza? Então, com a técnica redacional, segue aquela linha que a gente já vem falando a respeito de petições. Né? O que eu vou fazer? Primeira coisa, endereçamento. A gente já aprendeu a competência. O juiz que mandou citar. Então, o juiz que está instruindo a causa. Indicação do processo, né? Processo número tal. Ele já tem um númerozinho do processo, você vai colocar. Logo após, você faz a qualificação das partes. Né? Fulano de tal, já devidamente qualificado, nos autos do processo em epígrafe, tararará. Né? Assistência, então mostre que ele está sendo assistido por você, futuro advogado, futuro defensor público. Coloca o nome jurídico da peça, que no nosso caso é a resposta à acusação, beleza? E o artigo da lei. E aí você sabe qual é o artigo da lei. Eu pedi para você fundamentar no 396 e no 396A. Cuidado com esse artigo da lei quando o delito for doloso contra a vida, né? Quando o crime for doloso contra a vida, que a gente for lá para o procedimento do tribunal do júri, lá também tem resposta à acusação, mas você vai mudar o artigo de fundamentação. Você esquece o 396, você esquece o 396A e você vai pedir conforme... Nossa, mãe! Artigo 409 do CPP, beleza? Você vai pedir conforme o artigo 409 do Código de Processo Penal. Você esquece o 396, você esquece o 396A e você vai então usar o 409 do Código de Processo Penal como artigo de fundamentação. Aí, após a qualificação, apresenta as preliminares, né? Já expliquei, já está devidamente explicado a vocês. Apresenta o pequeno esboço fático, né, dos fatos. Logo após, apresenta o direito. É aqui, então, que você vai usar todo o arcabouço jurídico que você aprendeu nas aulas de processo penal e nas aulas de penal, beleza? E depois você vai fazer os seus pedidos. Então, arguiu preliminar, pede o reconhecimento da preliminar. Logo após, lá no mérito, pede a absolvição sumária. Depois, pede para o juiz instruir a causa, se ele achar que não é caso de absolvição sumária, para que ao final o réu seja absolvido. Né? Então, pediu a absolvição sumária, mas se ele achar que não é caso de absolvição sumária, então que vá a causa ser instruída, ou seja, vá para a produção das provas, né, para que justamente você consiga demonstrar a absolvição dele, né, a causa dele, para ele não ser condenado. Logo após, faz requerimentos de diligências. Se você acha que precisa de uma acareação, por exemplo, você vai pedir essa acareação aqui, tá? Mas a mais interessante qual é? A produção probatória. Faz aquele pedido genérico que eu te expliquei. Por fim, requer a ampla produção probatória admitida em direito e lá apresenta o pedido de prova testemunhal. Né? Então, requer, por fim, a ampla produção probatória admitida em direito, vírgula, em especial a produção a oitiva de testemunhas, conforme o rol abaixo, né? Conforme o rol anexo. Parte autenticativa, data, cidade e assinatura, OAB, UF, né? E apresenta o rol de testemunhas sob pena de preclusão. Beleza? Tranquilo? Então, gente, tá aqui a nossa aula de resposta à acusação. Peço que depois vocês vão até o Moodle. Lá com certeza já vai estar um casinho para vocês elaborarem, com prazo de entrega e tal, certo? Então, Deus nos abençoe, um cheiro grande no coração, continue bem os seus estudos. Deus quiser, a gente vai sair todos nós vamos sair bem dessa quarentena, né? Papai tá com saudade de vocês e até a próxima. Até mais.